Vamos lá, começar a nossa live de hoje, né, falando sobre um tema muito importante, que é os filhos no relacionamento do casal, não é? Nós sempre percebemos as situações de casais, né, principalmente quando levam as crianças para a gente olhar, para a gente cuidar, né, para a gente estar com as crianças no processo de aprendizado dela. E quando a gente está nesse processo de aprendizado com essa criança, então, como eu estava falando, né, as questões de casais, a gente sabe que reflete no comportamento dos filhos, no aprendizado dos filhos. Mas muitas vezes a gente não entende o quanto isso reflete e como isso reflete. Né? Às vezes a gente acha que a gente está resguardando os filhos das questões que há entre o casal, mas quando a gente olha sistemicamente, quando a gente olha através da constelação familiar, a gente vê que, embora a criança esteja ali desapercebida, como a imagem que eu pus para a chamada dessa live, fazendo a liçãozinha dela, estando quietinha, ela está atenta ao movimento dos pais. Mesmo porque nós criamos um círculo de energia, né? A gente tem o nosso ponto de energia, né? Que a gente blinda a nossa família, e que aqui tudo acontece, né? Então, a gente tem esse movimento da energia onde tudo acontece. Mesmo que a criança não perceba, mesmo que ela seja muito, muito pequena, né, um ano, 2 anos, a gente acha que a criança está ali passando desapercebido pela nossa emoção, mas não está. Ela capta todos os sentimentos, né? Ela tem toda a percepção dos sentimentos em relação ao casal, né? Bem, me dá um oizinho aí, quem está no Face, pelo menos um oi para saber quem está presente aí, né, participando, porque é tão gostoso a gente saber, e se vocês não me derem um oizinho, eu não sei quem está aí comigo agora, né? Como o tema hoje, ele é bem profundo, é bem intrigante, eu gostaria que vocês participassem, fizessem perguntas, colocassem a opinião, porque eu vou estar trazendo para vocês uma forma diferente. Olá, Patrícia, seja bem-vinda, que delícia. Isso mesmo, vamos lá, cadê o resto dos oizinho? A Elaine, oi Elaine, ai que fofa. Isso, quero mais o oi de todo mundo, aí a participação e o olhar para isso. Então, a gente vai conversar hoje bem fortemente em relação às questões do casal e o que isso infere nas nossas crianças, no aprendizado dela, né, em relação às crianças que têm os transtornos de aprendizado. Muitas vezes eu tenho crianças que o comportamento dela é tão desacerbado e, às vezes, os pais ficam atrelando a isso, a um quadro que a criança tem de autismo, de hiperatividade, de déficit de atenção, e quando a gente olha sistemicamente, não é bem isso, né? Quando a gente olha sistemicamente, aquele comportamento mais agressivo tem muito a ver com essa questão do casal. E aí vocês vão me perguntar, mas Sil, por que tem a ver com a questão do casal, mesmo que a gente não tente transparecer para os nossos filhos a questão do que a gente está vivenciando. A gente conversa no quarto sozinhos, a gente não está ali expondo a situação, ou às vezes até expõe, né, a situação e tem a consciência de que está expondo a situação e essa situação realmente está acometendo a criança. Às vezes a gente tem essa percepção. E a gente tem lá, né, o casal, que é o que precede. Mas antes mesmo de preceder esse casal veio de famílias. E famílias distintas, com organização distintas, com percepções distintas. E quando a gente olha sistemicamente, por que a gente casa? A gente casa
quando a gente olha para o sistema do parceiro, e a gente pode ter algo desse sistema e aqui também. Então, nós podemos contribuir um com o outro, um sistema com o outro. Mas hoje eu não vou entrar nisso, não, que é um pouquinho mais complexo. Quero ficar na questão do casal. Mas a gente vem, né, e forma a família. Só que quando a gente casa e não tem os filhos, ainda a gente está muito vinculado à nossa família de origem, ao nosso pai, à nossa mãe, essa família de origem. Há também um ponto, quando o casal não casou realmente, não passou por uma cerimônia, porque o que acontece? Quando a gente casa, a gente tem toda a cerimônia ali do casamento, quando a gente faz esse ritual tão bonito, né, que a gente percebe aí nas relações, quando a gente faz esse ritual, há uma passagem da nossa juventude para a vida madura, uma passagem da família que a gente vem para a família que a gente está formando. E quando não tem isso, o casal vai juvenil, né? Mesmo independente de qual idade tenha, a gente vai juvenil para outra família, a gente não forma família. Então, aí a gente já entende, em alguns casais, por que a família, o casamento, não dá certo, né? Por que às vezes o casamento, ele não se fortalece, ele não cria corpo, porque não houve uma passagem, não houve um ritual onde a gente realmente incorpora. Porque nós temos vários rituais na vida, né? Nós, enquanto mulheres, a gente tem a menstruação, a gente tem o casamento, não é? A gente tem a menopausa, que são passagens que a gente vai ali atravessando e fazendo com que o nosso meio, onde a gente está, né, deixe para trás alguma coisa e agrega outras no lugar. Então, quando a gente não casa, não tem um cerimonial, vamos juntar os panos e vamos morar junto. Né? É a mesma coisa se a gente pegar toda a nossa família sistêmica, pai e mãe, e leva para a relação de casal. Né? Aí vocês vão ficar assustados. Ai, meu Deus, eu não casei, Sil, né? E agora? Né? Case. Né? Por isso que às vezes a gente fala assim, um está muito imaturo, é muito infantil, ou não tem um posicionamento no casamento, ou não tem responsabilidades no casamento. E aí, quando a gente vai ver, é um pouco dessa dinâmica, desse sistêmico, né? Dessa forma. Mas, enfim, vamos supor, tá? Que esse casal, ele está aqui, casou, né? E começou a pensar em constituir a família. Porque a família, ela vem a partir do momento em que a gente contém o filho ou a filha, né? Quando a gente tem o filho, concretiza essa família. Então, a gente se fortalece e concretiza essa família, tá? Então, veja que eu coloquei aqui o casal e a criança, tá? E aqui a gente tem toda a família da esposa e toda a família da mãe e toda a família do pai, certo? Muitas vezes esse seria o posicionamento ideal para que a criança se fortalecesse. É quando a gente já se tornou adulto e a gente já tem a nossa força, e aí, se vocês quiserem saber um pouquinho mais disso, eu falo constantemente em outros vídeos, então acompanhem, olha lá os vídeos que tem vários que eu comento em relação a essa estrutura familiar, né? E o que tem de emaranhado aqui, enquanto eu não me fortaleço na minha relação com o meu pai, com a minha mãe, e aqui também quando não se fortalece na relação com o pai e com a mãe. Então, a gente tem aqui a criança, né, e a família casam e tem o filho, e aí que começa a constituição dessa família, é nesse momento em que a gente se fortalece enquanto família, certo? Só que, como eu falei, nem sempre é assim. Nem sempre a gente vem maduro com as nossas questões com os nossos pais resolvidas. Às vezes a gente solicita ainda muitos pais. Haja visto as pessoas que casam, mas ainda fica constantemente na casa dos pais.
né? E a gente fala assim, mas tem mal? Eu gosto da minha mãe, eu gosto do meu pai. Que mal tem isso de a gente viver mais fortemente com os meus pais, né? Não posso estar com os meus pais. A grande questão não é você estar com os pais, mas o quanto a gente vai delegando aos nossos pais o nosso papel de pai e mãe. E por que a gente vai delegando aos pais o nosso papel de pai e mãe? Porque nós estamos ainda muito juvenis no nosso papel, muito imaturos na nossa relação com os nossos pais, com a relação com a vida. E aí você vê que no seu trabalho também não está tudo muito fortalecido. Você ainda solicita um reconhecimento do seu chefe, você ainda solicita um posicionamento profissional, você ainda requer muito da vida, e você fala, mas poxa, parece que nada na minha vida dá certo, nada as coisas rolam, não acontecem, né? Então, por que disso? Porque às vezes a gente está lá atrás, na relação lá com o papai e a mamãe, e a gente vem juvenil. E quando a gente está muito juvenil no nosso papel de pai e mãe, e a gente tem um filho, o filho aciona coisas que são nossa muitas vezes, fases que a gente não superou, fases que a gente ainda tem dificuldade, né? Então, seja bem-vinda aí, ó, quem está no Face, me dá um oizinho, para eu saber, no Insta eu consigo ver, Fabi está aí, que legal, Fabi, seja bem-vinda, Beatriz, né, Fabiola. Então, me dê um oizinho aí, pessoal do Face, para a gente interagir aí de forma mais gostosa. É bom, a gente já está tão em casa, né, sozinho, então quando vê o pessoal aí subindo, vê o pessoal, oh, Leila, que linda, seja bem-vinda. Então, quando a gente vê o pessoal subindo aí, ai, daquele calorzinho, né? Ai, que bom. Eles estão aí, estão do outro lado, né? Isso é muito gostoso, né? E aí, voltando ao nosso tema, no nosso assunto, eu tenho meu filho. E em que lugar eu coloco o meu filho? Às vezes, eu coloco o meu filho aqui atrás, no lugar onde deveria ser dos meus pais, não é? No lugar onde que há uma inversão de papel, né? O que seria essa inversão de papel? Ao invés de eu cuidar do meu filho, eu proteger o meu filho, eu percebo que o comportamento do meu filho é de extrema preocupação comigo. Eu já vi casos, gente, de crianças não desejarem ir para a escola porque não querem deixar o papai e a mamãe, né? Não querem fazer com que se desvincula, quer ficar em casa, olhando o pai, ficando com o pai. Então, a gente observa uma insegurança muito grande dessa criança, uma preocupação excessiva com os pais. Por quê? Porque muitas vezes, qual é o lugar que ela está? Ela não está no lugar de filho dela, ela está no lugar identificado com a nossa mãe, com o nosso pai. Por quê? Porque há uma fragilidade no nosso papel, há uma fragilidade no seu papel de mãe, né? Então, quando a gente tem esse papel de mãe fragilizado, né, a criança, ela toma uma postura. Podem perceber, né? Se você está doente, quando você está doente, o que acontece com o seu filho? Tem crianças que ficam extremamente preocupadas com o papai e com a mamãe. Né? Às vezes até não consegue ir bem numa prova, não consegue fazer as atividades escolares. Não que a criança não vá preocupar, lógico, ela gosta do pai, ela gosta da mãe, mas a gente percebe uma preocupação excessiva com essa mãe. Por que ela se preocupa tanto com você? Porque muitas vezes ela não está no lugar dela. Ela está no lugar da mamãe, de quem cuida. E aí, isso faz com que, às vezes, a gente sente assim, é tão gostosinho, ele cuida de mim, ele se preocupa comigo, me pergunta se a mamãe comeu, a mamãe está bem, né? E aquela preocupação toda. E às vezes a gente acha tão lindinho isso, tão bonito, mas não percebe que por detrás disso há uma inversão de ordem. Porque não é o filho que tem que se preocupar com os pais. O pai e a mãe
forte, fortalecida, é que faz com que o filho, né, esteja no lugar dele e diga, não se preocupe, vai lá, vai ser criança, vai brincar, vai fazer as lições que você tem para fazer, vai aprender, vai se relacionar com os amiguinhos, né? Então, vai brincar. E aí, essa criança, o que acontece? Ela pode seguir a vida dela, ela pode se socializar, ela pode ir para a escola, ela vai fortalecida com a vida dela, por quê? Porque ela entende que você, enquanto mãe, está firme, que você, enquanto mãe, está sabendo se cuidar, vai se cuidar, vai ter uma alimentação legal, vai dormir, vai fazer aquilo que você tem para fazer para você. E aí a criança pode ir para a vida. É o que eu tenho falado constantemente nas minhas lives e o que eu tenho defendido muito, essa abordagem e essa percepção que eu trago para vocês aqui, de que, gente, toda criança com problema, com transtorno de aprendizagem, com dificuldade de aprendizagem, acaba ficando no emaranhado nas questões do papai e da mamãe. E eles não se fortalecem para a vida. Quando a gente faz e ajude, contribua para que os pais entendam isso e percebam isso, né, a criança fica livre, a criança desenvolve mais rapidamente, se alfabetiza com a melhor capacidade dela, tem um entendimento melhor sobre as coisas que acontecem com ela, os relacionamentos dela se tornam melhores, porque ela está fortalecida, porque você está bem. Então, por isso, que inicialmente até minha proposta aqui na internet foi olhar um pouco mais as crianças e trazer essa fala. Mas agora estou muito mais contundente nisso. Eu falo, não, vamos olhar realmente para o nosso papel de mãe. Né? Nós, mãe, que temos que olhar aquilo que a gente está e como a gente está se posicionando na vida. Porque é isso que vai fortalecer o filho, é isso que vai dar possibilidade para o filho aprender muito mais rapidamente, né? Como eu falei, se socializar melhor, sair daquele comportamento infantilizado. Quantas crianças vêm para mim de uma forma extremamente infantil, temerosa, com síndrome do pânico, com ansiedade. E quando a gente vai ver o que ela está num ponto onde ela está se preocupando com a mamãe e com o papai de uma forma que ela não dá conta, porque ela não vai conseguir resolver o problema que é seu, aquilo que você tem que fazer por você. Ela não vai conseguir resolver isso. Então, o que acontece com essa criança? Ela começa a ficar com preocupações excessivas. Então, vamos lá, vamos pensar no movimento que a gente está hoje, do corona, das questões da família, do trabalho, tudo que a gente está hoje borbulhando dentro da gente, na nossa inquietude, se a gente não blindar esse filho, se a gente não colocar ele no lugar de filho, ele vai ficar com isso. E isso vai emplacar a vida adulta dele de tal forma que a gente nem tem como dimensionar isso, mas vai emplacar sobre todos os aspectos, sobre os aspectos de relacionamento, sobre os aspectos da vida, né, enquanto casal, enquanto profissão. Então, por que é importante essa fala e por que é importante a gente olhar o que a gente pode nos fortalecer hoje? Né? O que de vocês, quem quiser tá aí colocando, vai ajudando a interagir aqui na nossa live de hoje, o que de vocês hoje dói, o que te preocupa, porque a gente pode entender e olhar um pouquinho mais sistemicamente como você pode lidar com isso e como pode ser o impacto disso no relacionamento com o seu filho. Né? Então, se tiver alguém aí ouvindo e quiser participar, quiser trazer as suas dificuldades, suas dúvidas, tá? A gente vai conversando e vai olhando para isso, né? Se tornando bem mais prático. Então, a gente tem aqui a criança e ela está aqui na preocupação e às vezes numa inquietude enorme, porque ela não consegue lidar
com isso, ela não consegue lidar com a sua angústia, ela não consegue lidar, tá? Outras crianças, elas não estão tão preocupadas de cuidar de você, mas elas estão aqui. E a gente fala, ai, que bonitinho, olha, tá no meio do papai e da mamãe. Só que o que há nessa configuração de família, onde a criança se coloca no meio do pai e da mãe? Então, ora ela vai estar no papel, né, em relação à mãe, e o pai vai estar de fora. Então, o pai acaba se excluindo dessa relação com a mãe, né? A mamãe tira fora. Isso acontece muito, gente, quando a criança nasce, às vezes tem um comprometimento e a mãe se sente muito responsável por essa criança, mas às vezes, muito mais às vezes, do que o próprio pai. Então, o que que acontece com essa criança? Ela fica junto com a mamãe, né, no lugar de quem? Do pai. E às vezes a gente também, em relação a gente, às vezes a gente não entende por que, que a gente tem uma energia muito mais masculina de ir lá, de prover a família, de executar, não que seja ruim, é uma energia que a gente pode ter, mas a gente não precisa estar identificada com o lugar do pai, né? Onde a gente fica aqui, ó, próximo à mamãe e no lugar com do pai. E aí, o que, que acontece, às vezes, com o comportamento dessa criança? Não é generalizado tudo isso que eu estou falando, logicamente, são exemplos que eu estou trazendo, mas o que, que acontece? Às vezes, se torna uma criança muito mais impositiva, né? Ela está no lugar do pai, ela torna uma criança muito mais impositiva. Nós vemos, às vezes, tem crianças que mandam até na relação ali, né? Ela se posiciona muito mais forte, que quer que seja desse jeito, que quer que seja daquele jeito, né? E aí, se a mãe não se perceber, a mãe se torna filha do filho ou filha do filho, né? Ela se torna uma filha. Por quê? Porque quem rege tudo e quem diz como tem que ser, quem inverte a ordem, né? A criança está se identificada com o quê? Num lugar, muitas vezes, desse masculino que pode ser do nosso pai, desse masculino que pode ser o parceiro, ou acontece, muitas vezes, dessa criança estar no lugar do parceiro e a mãe falar assim, ele é tão meu companheiro, onde eu vou, ele vai, ele participa de tudo que eu participo, ele é muito meu parceiro, ela é muito minha parceira, e a gente aprisiona essa criança no lugar do quê? De um companheiro. E essa criança não vai para a vida, não vai para os relacionamentos dela, e a gente vê que quando ela cresce, geralmente são pessoas que não casam, que não constituem uma família, né? A gente vê homens também, às vezes, lá com a mamãe, ao lado da mamãe, que não conseguiram até se fortalecer financeiramente, ainda depende da mãe, ainda faz companhia para a mãe, e está lá uma vida toda neste processo, né, junto com a mamãe. Então, a gente vê que essa relação, né, entre mãe e filho e o lugar que essa criança está, é um pouco complicado. Às vezes, essa mãe sai de cena e essa criança fica parceira do pai. E aí a gente vê muitas questões nos relacionamentos de mães e filhos, onde a mãe tem muitos ciúmes da criança, né? E se queixa, fala, nossa, ele só dá atenção, ele mima muito ela, ele faz tudo por ela, só dá atenção para ela, e muitas vezes essa mãe fica sentindo, fica triste, fica sentindo que ela está de lado, ela é de segundo plano, que essa criança tem muito mais evidência. Eu estava vendo no Facebook algumas postagens, não são sempre que eu paro
para olhar. Mas, às vezes, postagem, até muitas vezes, de crianças que apanham muito, né? De crianças que acabam sendo agredidas muito pela mãe, porque essa mãe acaba tendo uma raiva tão grande desta criança e, às vezes, bate muito nessa criança, né? Pode ter outras questões que levam uma mãe a bater, a fazer isso? Sim, pode ter outras questões, né? Mas uma das que a gente vê realmente é toda uma questão de rivalidade entre mãe e filho. E quando a gente olha onde está essa criança, ela está muito mais voltada a esse pai. Essa criança não está voltada ao casal, né? Ela não está com as duas, com o fortalecimento do casal, né? Ela está mais voltada para o pai, e quem está fora dessa relação é a mãe, né? Então, a gente vê que, às vezes, se tiver 2 filhos, é a mãe para o filho, né? O filho faz o papel do companheiro e a filha faz o papel da companheira para o marido. E a gente vê onde que fica a questão da relação do casal, onde está o fortalecimento da relação do casal. Normalmente, a criança tende a menina mais para o pai, o menino mais para a mamãe, né? A gente sabe que tende a fazer isso, mas não é essa formação que a gente pode fortalecer os filhos, porque senão essa criança, ela fica sempre tomando conta de alguém, ou toma conta da mamãe, ou fica de olho para a mamãe não se aproximar aqui. A gente vê meninos, né, numa questão de relação muito grande, que quando o pai se aproxima, ele bate, ele briga, não deixa entrar lá, ficar ao lado da mamãe. Porque o relacionamento do casal está como? Está frágil, né? E o que leva esse casal a estar frágil nas suas relações? Existem vários motivos, e aí é importante o casal parar para olhar para esses motivos, para entender isso. E essa criança, ela está voltada para a dinâmica que ela tem que estar, que é a escola, que é o relacionamento dela com os amigos, que é toda uma proposta? Não, né? Ela está muito mais vinculada à dinâmica do casal. Às vezes tem criança até que dorme no meio do casal. Eu sei de fatos de crianças bem mais velhas, né? Já partiu de 2, 3 anos, que ainda se mantém na relação no meio do casal. E isso não é também saudável para a criança, porque ela está em que lugar? Ela está no meio. E se ela está no meio, ora ela tem necessidade de atender as necessidades dessa mãe de uma forma que ela não condiz com ela. Ora ela tem a necessidade de atender as necessidades desse pai. Então, ela fica ali no meio. Isso não quer dizer que a gente não possa ter o envolvimento da família. Pelo contrário, a família tem que estar unida, sim, tem que estar todas juntas. Mas os papéis têm que ser claros. O papel do pai, o papel da mãe e o papel do filho, né? Então, quando a criança está no meio, a gente tem uma série de emaranhados que acaba ficando. E aí vocês vão falar, Sil, e quando essa criança, né, quando o pai está fora, né, quando ele está num outro relacionamento ou tem outra família, né, como é que fica isso quando ele está numa outra dinâmica? Deixa eu mudar aqui. Então, quando ele está na outra dinâmica, também precede a família primeira, e ele pertence tanto à primeira família quanto à segunda família. Quando a gente tem esse entendimento e quando os parceiros entendem que isso aqui ainda é uma família, houve a separação do casal. Por que os filhos acabam se sentindo tão prejudicados quando há uma separação? E quando essa separação não é feita de forma inteligente, né?
porque a gente separa e também deseja, às vezes, separar o filho do pai. E aí vocês podem me dizer assim, ah, Sil, mas lá em casa, na minha família, é ele que não quer ver, né? Eu tenho um depoimento de uma das minhas alunas, né? A gente fez um curso agora, finalizamos um curso agora muito legal, um depoimento de uma aluna minha, que quando ela pôde observar ela na inteireza dela, quando ela pôde observar ela em todas as estruturas dela, naturalmente o filho passou a ficar também olhar para esse pai, porque é um menino com quadro de ansiedade alto, né? Ele tinha muita ansiedade e uma série de questões, e ela foi procurando esse apoio, né? O curso para isso, né? Para olhar para tudo isso e poder ajudar o filho. Então, quando ela teve esse entendimento, ela percebeu o quanto ela estava separando o filho do ex-marido, sem ela entender que ela estava fazendo esse movimento. E aí ela falou, puxa, olha, quando eu olhei e quando eu me fortaleci, o meu filho passou a aceitar. E o que acontecia na relação desse casal? O pai acabava sempre brigando com a mãe, dizendo que ela não queria que o filho falasse com ele. E ela falava, mas não sou eu. Ele pega o telefone e fala, ah, tá bom, tchau, pai. Né? Não sou eu, é ele que eu falo, até estimulo, vai lá, conversa com o papai, fala como foi seu dia, conta o que você fez na escola. E a criança, a todo momento, rejeitava, né? Não queria olhar para esse pai, queria olhar para essa mãe. Né? E quando a gente pôde olhar o que estava aqui, qual é a questão que estava aqui, ela ficou bem confortável e o menino pode ficar com ambos, porque a família dele ainda se constitui da mãe dele e do pai dele, e pode ter juntos. Outra questão é quando tem uma outra família na jogada, né? Quando o parceiro sai, ou ela casa, ou o parceiro casa, e tem uma outra família, que é o segundo relacionamento. E quem precede? Precede o primeiro. Então, quando o pai, né, ou a mãe casa de novo, e ela põe o primeiro relacionamento, o segundo relacionamento como prioridade, isso também ocasiona uma série de questões, né? Digamos aqui que ela casou novamente e ele casou novamente, né? Então, ela casou novamente, pode ter tido um outro filho nessa relação. Vamos pôr um outro filho aqui só para a gente ilustrar, né? Casou e teve um outro filho. Então, a gente tem sempre o quê? A ordem. Qual é a ordem? Este meu relacionamento, essa é a minha primeira família. E ela tem o lugar de direito dela, como primeira família, tá? E essa aqui é minha Mel. Senta, Mel. Senta, senta. Ela tá ouvindo o barulho das crianças ali no coisa. Então, acaba sendo o primeiro relacionamento, a primeira família. E depois, sim, vem a segunda família da parte da mamãe e a segunda família da parte do papai. E quando o casal respeita, quando o casal interage e percebe essa segunda família, percebe este movimento dentro do sistema, a criança fica bem. Porque, veja, gente, onde que essa criança está? No meio desse turbilhão todo, né? Quer descer, não? Desce. Mas não vai latir, tá? Fiquei bem quietinho. Trabalhar em casa é meio assim, né, gente? Bom, mas quem tem cachorrinho e adora cachorrinho sabe que a gente... Ela faz as lives aqui, viu? Sempre vocês vão ver um rabinho voando aqui, porque ela participa das lives. Eu brinco com ela, Mel, vamos trabalhar, ela já sobe na cadeira e já fica aqui comigo. Bom, distração à parte, né? Vamos lá.
Então, veja onde que está essa criança. Olá, Marcela, seja bem-vinda. Onde está essa criança? Essa criança, ela está no montante, nesse emaranhado todo. Eu fiz uma constelação de uma garota, né, a qual eu tenho muito carinho, e ela pôde ver, porque assim, o pai dela não teve um relacionamento, ele teve várias mulheres, ele teve um filho com cada uma. Então, esse emaranhado aqui dela era cheio, né? Ela estava cheia de entrelaces. E aí ela pôde ver, né, o tamanho do que era e quanto esse pai tinha que também compartilhar a atenção dele com os outros filhos, né? Quando esse pai também tinha que dar. Então, não dava para ela ter uma atenção exclusiva. E a queixa dela era que ela queria uma atenção mais exclusiva, que o pai sempre abandonava, o pai não participava muito da vida dela, que ela queria que ele tivesse mais, e ela solicitava e exigia muito dele, né? Então, quando ela pôde perceber, nossa, que ele não é só o pai, né, dela, por mais que a gente fala isso, e a criança fala, quantos irmãos você tem? Aí eu tenho duas irmãs, e depois meu pai tem outros filhos. Ela não considera esses outros filhos como irmão. Isso a gente fala sistemicamente de uma exclusão, né? Quando a gente exclui alguém do sistema. Vocês percebem aqui que aqui ninguém está excluído, né? Quando a gente olha e a família, ela olha para o segundo casamento dele, fala, ok, né? Da minha relação contigo, eu saio com os meus 50% do que deu certo e errado. Eu deixo você com seus 50% que deu certo e que deu errado. Então, quando a gente pode ter essa relação legal aqui e entender que a relação do casal realmente não foi mais possível, mas a gente não deixou de ser uma família. Ainda existe um conceito de família aqui, ainda existe um conceito de família aqui, também tem um conceito de família aqui, e a gente vai incluindo, né? Então, essa criança, ela pode se tornar muito mais fortalecida. E olha que interessante, algumas crianças têm muita dificuldade de somar, dividir e de multiplicar. E quando a gente olha isso sistemicamente, quando a gente faz esse trabalho sistemicamente, é engraçado dizer isso, né? Porque é um conceito muito novo que eu estou trazendo para vocês, essa dinâmica de integrar a psicopedagogia junto com a constelação familiar, junto com uma nova metodologia, um novo jeito de educar e de ensinar. Então, quando a gente pode incluir a todos, ela passa a somar com muito mais liberdade, ela passa a dividir com mais liberdade, porque há todo um jogo simbólico aqui, e toda uma dificuldade, às vezes, de aprendizagem e de comportamento que essa criança traz, que reproduz muito algumas dinâmicas que estão no sistema delas. Então, quando a gente entende isso e olha para isso e inclui os outros irmãos, inclui também os irmãos que não puderam ficar, que seriam os abortos, né? Quando a gente pode, na família, olhar para isso e incluir, todos ganham. Nós ganhamos porque dentro de nós fica uma tranquilidade muito gostosa de se viver, né? A gente fica numa paz muito bacana. E ganha também os filhos, né? Porque eles podem ficar no lugar deles. Ah, eu sou o primeiro filho do meu pai, eu sou a segunda, né? Eu sou o primeiro filho da minha mãe, eu sou o segundo, né? Então eu identifico o meu lugar. Eu já contei essa historinha em um outro vídeo, mas vale a pena se reportar, que eu tinha uma criança que não parava no lugar dela. A professora ficava irritadíssima, porque em todo lugar que ela ia, em todo lugar que ela tentava sentar, ela brigava, ela arrancava quem estava no lugar, ela batia, e aí ela pegou e veio toda essa
complicação de onde é meu lugar. E quando a gente pôde olhar o lugar dela, quando a gente pôde dar o lugar dela, né? A Renata está solicitando, a gente vai entrar, né, Renata? Seja bem-vinda, você pediu sua participação, vamos ver lá, às vezes tecla, né, quem quiser participar, tá, gente? Quem quiser entrar aqui, fazer pergunta e participar, pode participar. Uhum. Sim, tá. A Marcela está dizendo, eu tenho gêmeos, né? Aqueles que têm autismo. Ele tem 6 anos, então ela tem gêmeos e um deles tem 6 anos, né? Ele é o mais velho, o Marcela, dos seus filhos, né? Fala para mim se ele é o mais velho. Então, essa criança que não sabia muito bem o lugar dela, quando a gente olhou e colocou, quantos irmãos você tem? Eu tenho 5 irmãos, né? E aí ele esqueceu, né? Ele esqueceu de um dos irmãos que era do outro casamento. E aí a gente pôde fazer essa dinâmica e olhar essa dinâmica, tá? A Marcela está trazendo aqui que ela tem gêmeos, né? E aqui eles têm 6 anos e ele nasceu primeiro, ele é o mais velho. O que acontece? O que você tem que ficar atenta, tá, Marcela, em relação aos dois, vou colocar aqui, né? Digamos que esse daqui, aqui, Aquiles que fala, não sei se eu estou pronunciando certo o nome dele, desculpa, e esse aqui é o irmão, tá? Como é que chama o irmão? Então, quando tem gêmeos, tá? Às vezes, o irmão que não tem autismo, o que ele faz? Ele troca de lugar com o irmão que é mais velho que tem autismo. E, às vezes, se sente responsável por esse irmão. E, enquanto pais, você está trazendo uma dinâmica bem legal. Vamos olhar para isso, eu vou dar uma explicaçãozinha, se você me permite, tá? A gente tem você, ok? Vou tirar aqui. A gente tem você, o seu marido, certo? Seu esposo ou o pai deles, e a gente tem as 2 crianças, tá? E o que acontece? Então, isso que é legal da abordagem sistêmica, de a gente olhar, porque ela está falando assim, verdade, acontece exatamente isso. O que tem o autismo, ele veio primeiro, e o outro irmão se torna, às vezes, responsável. Por quê? Porque nós, pais, às vezes estamos num comportamento mais juvenil, não tão fortalecidos, e o que a gente faz com o filho menor, que não tem o comprometimento ou que não tem autismo? O que a gente faz? A gente diz para ele, olha, você tem que cuidar do seu irmão, ele tem autismo, a gente precisa olhar para o seu irmão, cuidar do seu irmão. Não sei se você tem essa fala, tá, Marcela? Eu estou ilustrando aqui. Mas, geralmente, quando a gente tenta fazer com que o irmão que não tem o autismo seja parceiro ou tome conta do irmão que tem o autismo e é mais velho, o que acontece com essa criança? Ela sai do lugar dela e toma um lugar que não é dela. E o que vai acontecer na relação dos 2 irmãos? O irmão que é mais velho se desenvolve menos do que ele poderia se desenvolver. Quando a gente tem entendimento disso, de sistêmico, e a gente diz para ele, né? Este é o seu irmão mais velho. Então, internamente, Marcela, você pode fazer esse movimento com a gente aqui e dizer, tá? Para ele, este, né? O Aquiles é o seu irmão mais velho. Ele veio primeiro. Ele sabe mais do que você.
Porque o que acontece? Quando eu ponho o irmão menor no lugar do maior, o irmão menor assume um comportamento de tentar saber tudo, tentar responder tudo, um comportamento de se posicionar, de querer mostrar que sabe, e às vezes gera até problemas de aprendizagem para ele também, porque ele quer sempre tomar uma postura, né, ali, ou senão ele se torna muito responsável e não vai para a vida dele, não vivencia, ele vivencia sempre uma sombra, porque entre os gêmeos tem muito disso, né? Sempre um se destaca e o outro é um pouquinho um reflexo, né? Não sei se isso acontece entre os seus, mas todos os gêmeos, eu já atendi muitos gêmeos, né? Eu comecei minha carreira de psicopedagoga atendendo gêmeos, e era muito assim. Então, quando a criança está aqui, né, e aí se posiciona, ele muda, né? E aí a Renata está falando assim, e quando eu peço para o irmão mais velho, sempre olhar o irmão mais novo. Estou dando muita responsabilidade para o mais velho? Sim. E aí eu vou completar o da Marcela, que vai fazer sentido para você também, Renata. O que acontece? Quando eu estou aqui, né, invertendo essa ordem, eu comprometo o desenvolvimento de ambos. Quando eu digo para ele, tá? Quando eu digo para ele, nós, ou os pais dizem para eles, quando você diz para ele, filho, o seu irmão veio primeiro, ele sabe mais que você. Porque o que acontece? Como tem o autismo, a gente coloca esta criança no lugar do não saber. Isso embota o aprendizado dessa criança também, prejudica o aprendizado dessa criança também. Por quê? Porque ele tem um desenvolvimento menor do que ele poderia fazer. Primeiro, porque ele está no lugar de uma criança pequena, e ele tem que atender esse lugar que ele foi colocado. Segundo, porque ele não tem autoria do pensamento que a gente fala dentro da psicopedagogia, e somos nós, pais, que damos essa autoria de pensamento. Então, quando a gente põe alguém para tomar conta, nós estamos dizendo para ele, você não pode vir ser capaz. E isso não é para se culpar não, tá, meninas? Não é para se culpar não. É só entender que às vezes é um movimento que a gente faz. Às vezes a gente inverte essa ordem. Por quê? Porque às vezes nós estamos fragilizados. Às vezes nós estamos, como a Renata falou, né? Está fragilizada em relação a essa criança. Então, o que a gente torna como? Nessa fragilidade. Eu deixo para você a minha responsabilidade. Então, para onde que ele vai? Para o lugar de paz. E esse fica sozinho. E aí, ele tem um irmão gêmeo. Quando esse tem o mais velho, tudo bem, né? Eu estou invertendo, eu estou dando a responsabilidade para o mais velho, no caso da Renata, eu estou dando responsabilidade para o mais velho tomar conta do menor. Esse é um quadro. Então, essa responsabilidade, eu estou fazendo com que ele entre no papel de pais. Se ele entra no papel de pais, depois, até no relacionamento de homem e mulher, no relacionamento depois de casal, ele vai procurar alguém que ele possa cuidar, não um parceiro de vida, um companheiro. Por isso é importante a gente olhar para a gente, entender por que eu estou invertendo isso, o que tem no meu sistema que está me levando a inverter, a eu colocar o irmão mais velho para tomar conta do irmão menor, ou eu colocar o irmão menor tomar conta do irmão que tem o autismo, que é natural, né? A gente, dentro da dinâmica, com as crianças que têm comprometimentos neurológicos, transtornos, deficiências na família, esse é um arranjo muito comum de inversão de ordens de irmão, né? Só que a gente prejudica a ambos, tá?
Deu para entender? Então, é só fazer a correção, Marcela. É simples, tá? É só você dizer, seu irmão sabe mais que você. E você põe o que tem autismo no lugar dele e o fortalece para ele desenvolver e aprender. Depois me dá esse feedback, viu? Porque é muito lindo. Agora, quando você puder, tá? Vamos olhar para alguns movimentos que talvez esteja aqui, que você possa fazer e fortalecê-los muito mais, muito mais. Tem uma pessoinha que ela fez uma constelação, né, muito, muito linda, muito fofa, em relação ao filho dela com autismo também. E ela pôde perceber que o lugar que a criança estava na família era ele sem o autismo. Então, quando ela pôde trazer o autismo para a família, essa criança deslanchou. E aí ela pôde fortalecer ele no quadro que ele tem, que é no quadro de autismo. Então, eu fortaleço o meu filho na constituição dele, no que ele está, né? E a Renata, em relação ao irmão mais velho, exatamente por isso. E aí você tem que olhar, Renata, que lugar que você está. Porque, às vezes, nessa dinâmica da família, você está mais no lugar entre os irmãos do que aqui, né? E a gente olha para cá. Então, a gente olha, se coloca, se posiciona, né? Olha para isso e fecha esse movimento que é muito rico, muito bonito, né? E a gente tem esse entendimento do que a gente traz de emaranhado na nossa família e o quanto a gente pode melhorar as relações, quanto a gente melhora as relações de casal. Às vezes a questão, né, não estou falando de vocês, mas vou trazer um outro exemplo aqui. Às vezes essa questão do casal está até comprometida, a questão da relação sexual tá baixa, não tem afetividade entre o casal, sabe, ambos não estão ali se falando, se apoiando, não estão se ajudando na dinâmica com os filhos. Por quê? Porque às vezes alguém está fora do lugar, né? A gente tem falas, às vezes não é assim. Ah, em casa, quantos filhos você tem? Ah, com meu marido eu tenho 3. Né? Denunciou na lata. Com meu marido eu tenho 3. Parece uma criança. Parece que eu tenho mais um filho em casa. Epa, pera lá, vamos olhar para isso, mulherada, vamos olhar, porque não adianta a gente solicitar, né, do homem se nós não, de fato, observarmos o que a gente está fazendo. E amanhã tem uma live bastante interessante, eu não sei se eu nomeei como eu mudo o meu marido, tá? Alguma coisa parecida. Então, fiquem atentas, amanhã vai ser bastante interessante e eu quero que vocês participem, né? E venham, e gratidão para quem trouxe aí o seu exemplo, que a gente pôde olhar aqui sistemicamente, né? É muito gostoso essa interação de vocês. Então, façam mais, coloquem, mandem recadinhos para mim, quando assistirem a live, digam, ai, Sil, isso aqui ficou tão legal para mim, eu pude entender isso, porque isso vai fortalecendo não só o meu trabalho, mas vai fortalecendo os papéis que as outras pessoas também têm, porque a gente tem uma tendência de ficar ali, né, com só o que é nosso, e de repente a gente é contribuição para outras mães, porque a gente passa a trazer para as outras mães uma ideia de como é a dinâmica, e falar, nossa, olha, ela está falando dessa dinâmica dela e é igualzinha a minha. Então, a gente, por tabela, aprende. Tem um ponto que é muito importante, a gente falar, você sabe o que faz a gente ser feliz? Não? Ah, vou deixar vocês curiosos. Não vou deixar vocês curiosos. Tem uma coisa muito importante que nos faz ser feliz. E uma delas, eu só vou falar uma, a outra, no outro momento eu falo. É o conhecimento, é aprender. O que nos faz e nos fortalece é aprender. Então, vamos aprender esse papel, sobre esse papel de mãe,
né? Vamos entender em que contexto a gente está se colocando e como a gente pode se fortalecer enquanto mãe. E falo para vocês, quando vocês olham isso, quando vocês se empenham nisso, gente, o filho parece aquele bolo bonito agora da tarde que a gente vai fazer para o café da tarde, né? Aquele bolo ele faz assim, ó, e não murcha, né? Porque o grande problema é que quando o bolo faz cresce tanto e depois não, né? Porque mingua, porque a gente está com as coisas meio fora do lugar, pôs muito açúcar, não bateu direito, uma série de coisas. E a nossa vida é assim também. E quando está tudo certo, a receita está tudo certo, o bolo fica bonito. E esse bolo dá para compartilhar, né? Dá para ter alegria ali. E esse bolo é o nosso filho, que a gente põe o recheio, que a gente põe a cobertura, e que a gente se delicia porque eles são muito fofos, né? E é muito gostoso tudo isso. Bom, estamos acabando o nosso tempo aí, já 1 hora de live. Eu sempre entro às 15h20, então não perca as lives nesse horário, participem, compartilhem. Viu isso aqui, lembrou de alguém? Gente, compartilhe, né? Não vamos deixar esse conhecimento parado aí nas redes sociais, compartilhem, comentem, tragam os pensamentos de vocês, consolidem, né, que a gente fala. Então, escreva aquilo que ficou significativo para vocês. Podem me perguntar, tragam temas que eu vou respondendo aí. Eu tenho um grupo no Telegram que a gente também pode conversar por lá, pode trazer as questões, e aí nas lives eu vou me aprofundando e a gente vai fazendo esse diálogo aí entre as ferramentas da internet, ok? Espero que vocês tenham gostado, gratidão pela presença, e amanhã a gente está aqui falando sobre como é que a gente muda o marido mesmo, tá bom? Então, um grande beijo e até mais. Tchau, tchau.